Hoje você vai descobrir qual é a coisa que Deus mais ama. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bamidbar, hoje focando nos parágrafos 21 e 22 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bom, o Zohar conta para nós que a coisa que Deus mais ama é a Torá. E, portanto, isso pode ser usado a nosso favor, né, para bem. Se a gente estuda a Torá, a gente está imediatamente atraindo a Deus, né? Fazendo com que Deus venha a nós. Da onde que a gente sabe isso? Da própria Torá. Existe um versículo, e o Zohar inclusive nota que é o 7º versículo depois dos 10 mandamentos, né? A gente sabe que o 7 é um número especial na Kabbalah, em que Deus fala isso, né? Sempre que a gente estuda a Torá, em qualquer lugar onde a Torá é estudada, Deus fala, Deus aparece, né, digamos assim, Deus se manifesta, não aparece, vai. Então, qualquer lugar onde você encontra uma pessoa estudando Torá, recitando palavras de Torá, Deus aparece, Deus se manifesta para ouvir essas palavras de Torá, o Zohar conta. E na verdade o Zohar conta que não só Deus, né, mas ele vem com uma hoste angelical, hoste é uma palavra para um grupo de anjos, né, como se fosse um exército de anjos, e ficar ali, né? Qual é esse aspecto de Deus que se manifesta? É o que a gente chama a Shekhinah, a presença divina, tá? Então, por que eu falei que isso pode ser usado para nosso bem? Porque muitas vezes a gente quer, né, se conectar com Deus, sentir Deus mais próximo. Essa é a melhor maneira de fazer isso, né? A gente estuda a Torá, abre um livro da Torá, estuda qualquer coisa, um versículo que seja, e aí a gente já tem essa manifestação de Deus. Bom, e aí o Zohar vai um pouco mais além. Um jeito que a gente tem de fazer Deus se manifestar, que não seja a Torá, é o que a gente chama no judaísmo mitzvah, né? Mitzvah geralmente é traduzido como um mandamento, né? Um preceito. Então a gente fala no judaísmo que a gente tem 613 mitzvot. Então qualquer mandamento da Torá, você comer carne kasher, você acender as velas de Shabbat, tudo isso também está atraindo a Deus. Mas o maior mandamento, né, a maior mitzvah que existe, segundo o judaísmo, quem na verdade ensina isso são os cabalistas, tá? É estudar a Torá, né? Os cabalistas ensinam que estudar a Torá equivale a todos os outros mandamentos, né? Por quê? Porque justamente quando você estuda a Torá, você está aprendendo sobre todos os outros mandamentos. Você estudar a Torá equivale a cumprir todos os outros mandamentos. Então, olha que interessante. Quando você estuda a Torá, você está atraindo a Deus, né, como a gente acabou de ver, e você está cumprindo todos os outros mandamentos. Agora, existe uma prova, digamos, disso, que o Zohar traz para nós, e eu queria mostrar para vocês. Essa prova é um pouco mais técnica, né, mas eu acho legal mostrar para vocês e espero que seja bem didático. Existe um código na Kabbalah que a gente usa às vezes para fazer esse tipo de prova que eu vou mostrar para vocês agora. Esse código se chama Atbash, tá? Por que ele se chama Atbash? Porque ele revela como é que o código é usado. At, pessoal, são as duas letras da Torá, do alfabeto, desculpe, a primeira e a última letra, Aleph e Taf. E Bash é a segunda e a penúltima. Então ele está mostrando como é que a gente vai fazer a permutação do alfabeto. Vou dar um exemplo em português. É como se em português esse código chamasse AZBY, ASB, né? O que ele está indicando? Que onde for A eu vou trocar por Z e onde for B eu vou trocar por Y. Tá? Em português é o que eu disse. É como se o código chamasse ASB. Então, vamos lá. Olha a tabela que eu vou pôr aí no vídeo para vocês. Tá? Aleph vira Taf, Beit vira Shin, né? E por aí por diante. Então olha o que acontece. Se eu pegar a palavra hebraica mitzvah, que também está aparecendo, as duas letras finais de mitzvah já são as duas letras finais do tetragrama, né? Que a gente escreve com Yud, com Rei, e as duas letras são essas aí, Vav e Rei. E as duas letras iniciais de mitzvah, Mem e Tzadik, se eu usar o código Atbash, o Zohar está ensinando para nós, ele vira as duas letras iniciais do tetragrama. Vira o Yud, vira o Rei. Então o Zohar está explicando por que cumprir uma mitzvah, por que cumprir um mandamento, traz
Deus para cá, né? Faz a gente atrair Deus, tá? Que na Kabbalah, aliás, mitzvah é qualquer ato positivo, né? Não precisa nem ser um mandamento da Torá. Tudo bem? Porque estou conectando com o tetragrama. E aí, ainda mais, como eu falei, se eu estudar a Torá, porque a gente acabou de ver que estudar a Torá equivale a todos os mandamentos. Imagina eu estar fazendo 613 mandamentos, né? Então, estudar a Torá é como se eu estivesse conectando 613 vezes com o tetragrama. Deu para entender? Como eu falei, eu sei que a explicação é um pouco mais técnica, depende de entender o alfabeto, entender o que é Atbash, mas eu espero que tenha dado para entender. Qualquer mandamento que eu faço, seja na visão judaica ou na visão cabalística, né, qualquer ato proativo, me conecta com o tetragrama. E com a Torá, como a Torá, estudar a Torá é todos os mandamentos, né, é conectar 613 vezes com o tetragrama. Pronto, essa foi a lição de hoje. Um bom dia a todos e tudo de bom.